Olá e bem-vindos a esta nossa análise. Hoje nós vamos mergulhar de cabeça nos textos de dois gigantes absolutos da filosofia, Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. Sabem? Muitas vezes a gente olha para a educação medieval e pensa isso é algo arcaico, rígido, completamente ultrapassado. Mas ao investigarmos as obras destes dois titãs, vamos esbarrar numa verdade surpreendente sobre a educação moderna. O que eles já sabiam há séculos pode ser literalmente a peça que falta nas salas de aula de hoje. Vamos a isso? A fonte que estamos a explorar hoje bate numa tecla muito interessante. Ela aponta para o que chama de uma ditadura da formação técnico-profissional. E o que é que isso quer dizer na prática? Bem, significa que o nosso modelo atual muitas vezes reduz a aprendizagem a uma simples memorização mecânica. É aquela velha história. O estudante é tratado como um recipiente vazio, um balde à espera de ser enchido com instruções técnicas. Esquece completamente o elemento humano, a essência de quem aprende. Então, vamos usar a sabedoria do passado para tentar perceber como podemos escapar desta armadilha. Para isso, o nosso roteiro de hoje vai passar por 5 pontos rápidos. Primeiro, a crise na educação. Segundo, Agostinho e a luz interior. Terceiro, o intelecto ativo de Tomás de Aquino. Quarto, o mestre como um facilitador. E, por fim, as lições que podemos tirar para o presente. Ponto 1. A crise na educação. Uma busca por significado. Ora, para resolver qualquer crise, o primeiro passo é reconhecer que alguma coisa se perdeu pelo caminho, certo? E para redescobrir o núcleo humano da educação, nós precisamos de recuar no tempo e olhar para estes dois cenários históricos. De um lado, no ano 354, temos Agostinho. Imaginem um mundo em puro caos, com o Império Romano a desmoronar-se e ele com a missão colossal de construir um novo modelo de sociedade. Do outro lado, damos um salto no tempo para 1224. O cenário é outro, é o mundo do Tomás de Aquino, o grande boom das universidades como a de Paris. Um ambiente superestruturado, altamente académico. São dois mundos completamente distintos, sim, mas unidos por uma busca incessante pela verdade no ensino. Parte 2. Agostinho e a luz interior, o professor como despertador. Se explorarmos aqueles dias caóticos do fim do Império Romano, vamos deparar-nos com o conceito de iluminação divina de Agostinho. Para ele, o verdadeiro conhecimento não é algo que se injeta de fora para dentro, nem pensar. Na visão dele, o intelecto humano já tem as sementes da verdade lá dentro, mas precisa de um despertar. Aprender, no fundo, é recordar e eliminar aquilo que já existe dentro da mente de quem está a aprender. É absolutamente fascinante. Para perceberem melhor, imaginem esta experiência que o próprio Agostinho relata nas suas Confissões. Ele conta que aprendeu latim com uma naturalidade incrível, cheio de curiosidade, ali no meio das brincadeiras com as amas. Mas o grego? O grego foi-lhe ensinado literalmente à força, debaixo de castigos terríveis. A lição que ele tirou daqui é claríssima. A dor não é de todo uma boa professora. Ele percebeu que a curiosidade genuína e a alegria são os verdadeiros motores da aprendizagem, e não o medo. Faz todo o sentido, não é? Com base nisto, ele chega a uma conclusão bastante ousada para a época. Segundo Agostinho, as palavras do professor são apenas sinais. Só isso. Elas não transferem o conhecimento como num passe de mágica. É que é literalmente impossível transplantar uma ideia de um cérebro para o outro. O que as palavras realmente fazem é estimular a mente para que a própria pessoa busque a verdade usando essa tal luz interior de que falávamos. Ou seja, o professor não entrega o conhecimento de bandeja. Ele é, na verdade, um provocador. Mas como é que isto funciona na prática? Bem, Agostinho desenhou uma pedagogia que, incrivelmente, soa super atual. Vejam bem os passos. Primeiro, o professor tem de se adaptar a quem está ali a aprender. Falar a mesma língua, por assim dizer. Segundo, manter a alegria a todo custo. Se o professor está entediado, quem o ouve desliga instantaneamente. E terceiro, ir devagarinho, do mais simples para o mais complexo. É um método desenhado inteiramente à volta do aluno. E chegamos à parte 3. Tomás e o intelecto ativo. O professor como catalisador. Damos agora um salto até ao século XIII, aos corredores da Universidade de Paris, para mergulhar no mundo da escolástica de Tomás de Aquino. E atenção, a escolástica não era só malta sentada a ler livros poerentos. Era um método frenético de pensamento crítico, focado no debate aceso e em dissecar problemas usando pura lógica. Era o laboratório perfeito para quem queria desmontar o funcionamento do cérebro humano e perceber como é que, afinal, nós aprendemos coisas novas. E aqui, a mudança de paradigma é brutal. Enquanto Agostinho bebe da fonte de Platão com aquela ideia de olhar para dentro e recordar, Tomás de Aquino é mais equipa a Aristóteles. Para ele, a aprendizagem é uma experiência totalmente empírica, focada no exterior. Tudo começa nos sentidos. O nosso intelecto arregaça as mangas e trabalha ativamente para extrair informação do mundo, passando de um estado adormecido para um estado 100% ativo. Para resolver as dores de cabeça educacionais do seu tempo, Tomás escreveu o seu próprio livro, também chamado De Magistro,
onde atira 4 perguntas super difíceis para a mesa de debate. Pode o homem ensinar ou só Deus? Pode alguém ser o seu próprio mestre? Pode um anjo ensinar o homem? E por fim, o ensino é algo ativo ou puramente contemplativo? A primeira pergunta é, sem sombra de dúvida, a mais provocadora. Pode o homem ensinar ou só Deus? À primeira vista, parece apenas um debate teológico, mas, na verdade, é um choque de realidade sobre os limites práticos de qualquer professor. Afinal, o que é que um ser humano consegue realmente ensinar a outro? Se a nossa mente é como um cofre fechado, como é que alguém de fora consegue colocar conhecimento verdadeiro lá dentro? É uma pergunta genial que nos obriga a repensar tudo. Parte 4. O mestre como facilitador. A metáfora do médico. Para resolver este enorme quebra-cabeças, Tomás de Aquino traz uma metáfora que é um autêntico game changer. Ele diz que o professor é exatamente como um médico. Pensem nisto. Um médico não entra no corpo para curar a doença diretamente. Ele apenas dá o remédio e cria as condições perfeitas para que o próprio corpo do paciente faça todo o trabalho de cura. Com a educação é exatamente a mesma coisa. O professor não enfia o conhecimento na cabeça de ninguém. Ele só dá as ferramentas lógicas para que o intelecto natural do estudante consiga fazer a ginástica toda e, de facto, aprender. Ele também faz uma divisão muito importante entre a vida contemplativa e a ativa. Ensinar, obviamente, faz parte da vida ativa, é agir sobre o outro. Mas, e este é um grande mas, o bom professor tem de ir buscar a sua matéria-prima à vida contemplativa. Ou seja, primeiro ele tem de digerir e compreender a verdade cá dentro, para só depois traduzir isso num catalisador que vá despertar quem o está a ouvir. É um ciclo que funciona na perfeição. Parte 5. Lições para o presente. O centro ativo. Então, como é que todas estas ideias medievais chocam com o nosso mundo de hoje? A resposta é super reveladora. Na nossa era dita avançada, o aluno é tantas vezes tratado como um mero receptáculo passivo, enquanto o professor atua apenas como um entregador de informação, quase como um carteiro de dados. Mas, quando olhamos para Agostinho e Tomás, percebemos que, apesar de usarem métodos totalmente diferentes, os dois batem exatamente na mesma tecla. O estudante tem de ser o centro absolutamente ativo de tudo. E o professor? Esse é só o despertador, a centelha. O processo de aprendizagem, no fim de contas, pertence inteira e exclusivamente a quem aprende. E isto deixa-nos com uma pergunta que fica a ecoar na cabeça. Se aprender é, na sua essência, um despertar e um esforço superativo, será que as nossas salas de aula de hoje estão desenhadas para iluminar mentes? Ou servem apenas para debitar instruções e depositar factos? Reavaliar os nossos sistemas à luz destes grandes mestres não é só uma curiosidade histórica, é um passo indispensável para devolvermos o lado humano à educação. Muito obrigado por acompanharem esta nossa exploração e encontramos-nos na próxima.